Então vamos, amigos, neste momento, nos desligando das coisas lá fora, vamos todos nos concentrando em estarmos plenamente aqui, neste ambiente preparado para nos receber. Nesse instante, agradecemos ao Pai, amoroso e bom, pelo nosso corpo, pela nossa saúde, por tudo aquilo que temos, que somos e que fazemos. Que continuemos a cada dia mais lembrando dos tantos bons motivos para agradecer. Que todos os dias lembremos de dirigir uma palavra de gratidão ao Pai pelas maravilhas que Ele nos proporciona vivermos aqui na Terra. As paisagens, as flores, os amigos, a família, as chances de aprendizado. E assim, Pai, mais uma vez te agradecemos por aqui estarmos nesta casa. Esta casa que leva o nome de Jesus, para que lembremos a cada momento em que aqui chegamos, que este é o Mestre que escolhemos para nos ajudar a melhorarmos a nossa vida. Que tenhamos uma boa tarde, uma boa palestra e que assim seja. Para hoje, o nosso tema é prosseguir sempre. Todos nós, homens, mulheres, cá chegamos na Terra com o objetivo de evoluir, de progredir, com o objetivo de que a gente chegue lá no último dia de nossa vida bem melhor do que o primeiro dia de nossa vida aqui na Terra. Que a gente aprenda o que é preciso aprender, para que este passo, esta caminhada, que é o viver, faça a diferença em nossas vidas futuras. Todos nós chegamos, crescemos, evoluímos, aprendemos e morremos, para novamente estarmos em condições de um dia fazermos tudo isso de novo. E certamente nunca é em vão, porque é da lei de Deus, da lei natural, que a gente evolua, que a gente progrida, que a gente vá mudando para melhor. Por mais que às vezes a gente acredite que está tudo ruim, tudo difícil, a doença, a dificuldade à nossa volta, o objetivo é evoluir, é mudar para melhor. Às vezes mesmo a gente não vê a melhor, a gente enxerga apenas a dificuldade. Mas nós, que somos espíritos espíritas, que acreditamos no momento nos princípios do Espiritismo, acreditamos que somos espíritos imortais. Não morremos nunca, morre o nosso corpo. E se nós somos espíritos imortais, já vivemos antes. E se a gente sempre evolui, imaginemos quanta dificuldade foi superada por cada um de nós. Quantas vidas difíceis podem estar em nosso passado. Podemos ter tido muitas doenças, muitas dificuldades, podemos ter sido, inclusive, coisas bastante terríveis, bem feias, como assassinos, como ladrões, como coisas que a gente nem imagina ser hoje, mas estão lá em nosso passado. Assim como também podemos ter feito muitas coisas boas. E esta lembrança de que somos espíritos imortais, eu trago neste momento para que a gente se encoraje nesse conhecimento, nesse entendimento, perante cada dia em que a gente julgue, eu não sei o que fazer, tá difícil de resolver este problema, essa dificuldade, ou o relacionamento com uma pessoa ou outra, e a gente pensa, bem que eu poderia ter a resposta, bem que eu poderia saber a resposta, por que é que Deus não me dá, ou o meu anjo da guarda, ou alguém não me inspira a resposta para aquilo que eu preciso. E às vezes a resposta está em nossa memória. Porque ser espírito imortal
Significa que esse espírito tem memória, não é? Ele aprendeu, nós aprendemos. Se não fosse assim, qual seria o sentido de a gente viver muitas vidas? E nesse momento a gente pensa, mas eu esqueci tudo. Quem aqui lembra da vida passada? Ou da anterior, ou de muitas outras atrás? A gente esqueceu, não é? E ainda bem que a gente esqueceu. Porque se a gente vai sempre evoluindo, é bom que a gente não lembre. Hoje não sou anjo, não sou santo, não sou ainda um espírito evoluído. Se eu já fui pior que isso, que bom que eu esqueço. Que fique bem no esquecimento lá atrás. Mas sou espírito imortal. Somos espíritos imortais. Então, em nossa consciência está o conhecimento que precisamos para resolver, para melhorar, para superar qualquer dificuldade. Tudo aquilo de bom que a gente fez está ali. Tudo aquilo de ruim também, mas essa parte a gente não precisa lembrar. Todo o nosso passado está na memória do Espírito Imortal. E assim pode ser acessado na forma da consciência, da intuição, daquela certeza que às vezes temos que devemos agir de um jeito e não de outro, daquela impressão que às vezes temos de que algo precisa ser feito diferente do que está acontecendo. É a nossa memória de espírito imortal, é o nosso conhecimento adquirido que está ali. É claro que às vezes a gente tem a ideia equivocada, a gente erra, e quem aqui não erra, né? Não erra quem não tenta. Faz parte da nossa vida muito errar. E às vezes a gente comete o mesmo erro uma vez, duas vezes, várias vezes, até que a gente se canse dele. Até que a gente decida, bom, errar eu aprendi, agora só falta eu aprender a acertar. Isso é evoluir, prosseguir sempre, ir adiante, buscar acertar. Mas se eu vivo no medo, vivo na preocupação, não querendo fazer muitas escolhas, eu erro pouco, mas eu também acerto pouco. Então é preciso que a gente tente. Só aprende quem tenta. Só aprende pelo erro? Não, né, amigos? Não é verdade a afirmação de que a gente precisa muito sofrer para evoluir. Não. Podemos apenas viver no bem, fazer o bem e assim evoluir muito. O sofrimento acontece com cada um de nós e seguirá acontecendo enquanto nós formos aqueles teimosos que insistem em fazer as coisas diferentes daquelas que o Pai mandou. E o que são as coisas que o Pai nos mandou fazer? Aquelas que a gente ouviu dizer, acreditou e decidiu que aquilo era bom, que o Filho do Pai nos veio ensinar. Mas não é fácil viver tentando ou buscando fazer tudo aquilo que Jesus nos recomendou que fosse feito? Perdoando sempre, amando sempre, fazendo sempre o bem, não dizendo maledicências, não falando mal de ninguém, honrando nossos pais, nossas mães. São tarefas difíceis? Fossem fáceis, uma vidinha bastava. Precisamos muitas vidas para que a gente aprenda a apenas fazermos a vontade do Pai. E quando a gente aprender a fazer a vontade do Pai, não mais sofrimento em nossas vidas haverá. Haverá o bem, haverá a alegria, haverá a felicidade. Enquanto isso, cá estamos. Todos nós evoluindo juntos, errando bastante, acertando bastante, aprendendo sempre. E este evoluindo sempre também é a explicação para os nossos níveis diferentes de entendimento. Por exemplo, algo que a gente veja, que a gente escute, e às vezes a gente pensa, nossa, era bem isso que eu precisava ouvir, agora eu entendi.
Outro que esteja conosco pode pensar: ah, mas de novo isso? Isso eu já entendi tão bem. Por que é que eu tenho que ficar ouvindo isso? Assim também é conosco. Nós, os palestrantes, os expositores da doutrina aqui nesta casa espírita. Às vezes, recebemos um tema que nos é proposto e a gente pega aquele tema. Salete, que aqui está comigo na frente, também expositora espírita, e às vezes a gente olha, não é Salete, e diz: nossa, era bem isso que eu precisava estudar. Essa palestra é para mim. Os outros vão ter que ouvir eu lá falando, mas é para mim. E tem dias que a gente pega um tema, lê e diz: ah, mas eu já falei disso num outro dia. Mas vou lá, falo de novo. Quem sabe alguém, além de mim, esteja precisando ouvir. Isso se explica pelos nossos diferentes níveis evolutivos. Cada um de nós aqui entende as coisas de um jeito diferente. Por isso fazemos escolhas diferentes. Um está de amarelo, um de preto, um de branco. E às vezes a gente pensa: nossa, eu de amarelo não fico bem de jeito nenhum. Outro pensa: eu de preto? Jamais. Parece que é alguém de luto. Somos diferentes. E assim precisa ser para que a gente, vendo as diferenças, consiga ter discernimento. Cada um de nós, em um determinado momento da vida, está evoluindo de uma forma diferente. Neste momento, neste ano de 2022, alguns de nós aqui estamos passando por tudo que passamos para que a gente evolua em conhecimento. Outros de nós, cá está, nesse mesmo ano de 2022, passando pelo que está passando para que evolua em moral. O nosso conhecimento e a nossa moral não andam juntinhos, lado a lado. Há pessoas que são muito inteligentes e são pessoas más. Assim como há pessoas que são extremamente boas, de coração puro, que sabem fazer bem, que gostam de dividir tudo que têm, mas que têm pouquíssimo conhecimento intelectual, que nesta vida, aqui na Terra, não estudaram em escolas, em universidades, mas para eles é fácil fazer o bem, ser uma pessoa boa. E assim todos nós vamos, ora evoluindo em conhecimento, ora evoluindo em moral. E às vezes, perante alguns acontecimentos, a gente gosta de apontar o dedo para o outro e dizer: mas como é que ele não enxerga? Olha como ele não vê que isso está errado. Assim como também, às vezes, alguém aponta o dedo para nós e diz: olha, aquela Gianara não enxerga? Está fazendo aquilo tão errado, como é que ela não vê o que é bom se está tão óbvio? Porque o meu conhecimento não alcança. Porque a minha elevação, a minha condição moral é diferente daquele que está me avaliando, me julgando. E por isso, irmãos, prosseguir sempre é a meta, mas com respeito àqueles nossos familiares, filhos, amigos, parentes, que pensam diferente, que evoluem diferente, cada um segundo a sua necessidade. Todos iremos evoluir muito um dia, mas não agora. Não estamos todos no mesmo nível evolutivo. Porque se fosse assim, a gente pode até pensar: ah, mas seria bom conviver só com quem tem o mesmo nível evolutivo que eu, né? Não teria muita discussão, mas também não teria muito aprendizado. Se todo mundo fosse parecido, como é que eu iria aprender as coisas diferentes que eu preciso aprender? Para que a gente consiga prosseguir sempre, é preciso conviver com os diferentes, com os difíceis. Às vezes somos nós os extremamente difíceis e a gente também não enxerga, não percebe. Em outros momentos, são outros os difíceis e a gente percebe rapidinho, né? Quando é do outro o defeito, a gente percebe rapidinho. Mas todos somos o outro de alguém. É claro que a gente não gosta que nos venham apontar defeitos,
mas às vezes é necessário. Amigo também serve para isso, não é? Inimigo mais ainda. Aqueles que nos apontam, que nos impõem dificuldades, nos auxiliam a crescermos muito. Porque por vezes nos dizem exatamente o nosso defeito, coisa que o amigo nem sempre faz. Às vezes o amigo só acolhe, só nos dá elogios, só nos dá colo e carinho. E aquele que nos impõe dificuldade, por vezes, nos faz crescer um pouquinho mais. Nos faz ver o que era preciso. Agora eu vou fazer uma proposta a todos. Vamos todos pensar em uma dificuldade, um problema que tenhamos em nossa vida. Apenas pensar. Um probleminha só. E quanto a esse problema, vamos pensar neste momento, só um, amigos, não vai ficar fazendo lista, né? Um probleminha basta, um só para que dê certo a proposta. Vamos pensar nesse momento sobre este problema. Se eu mudasse, se eu resolvesse com toda a minha força, conseguiria resolver? Cada um, pense. Conseguiria resolver sozinho este problema? Se a resposta é não, não estou conseguindo resolver. Preciso avaliar de duas formas. Uma, o que eu estou fazendo para resolver está sendo errado. Estou indo no caminho que não deveria ir. Ou, outra resposta pode ser, se sozinho não consigo resolver, preciso ver se não há alguém à minha volta, à minha família, que possa me ajudar a resolver. Se nenhuma dessas situações for verdade ou for possível para este problema, o que é que a gente precisa fazer em relação àquilo que a gente não pode mudar? Tenho certeza que muitos já pensaram. Aceitar. Há uma frase que faz muito sentido, especialmente para nós espíritas, que muitas vezes alguns de nós já ouvimos. A frase é a seguinte: nenhum de nós pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos podemos começar agora e mudar o final. Já haviam ouvido alguma frase parecida, né? Então, em relação a este nosso problema e a tantos outros, o que é que a gente pode fazer agora, neste momento, no momento presente? Mudar ou aceitar? E a gente precisa refletir em torno disso para que a gente não se revolte, para que a gente não viva infeliz, para que este problema ou estas dificuldades não fiquem transformando o nosso dia em dias ruins. Evoluir sempre é a lei. Aprender é a lei. Sermos felizes é a nossa meta, é o nosso objetivo. Se o problema que nos causa infelicidade e tristeza não pode ser resolvido, que a gente ore ao Pai pedindo serenidade para aceitar. Se o problema pode ser resolvido, que a gente ore ao Pai pedindo forças para mudar, para fazer o que é preciso. E assim vai se tornando mais fácil. A cada dia a gente refletir sobre um probleminha, uma dificuldade e fazermos esta avaliação sempre. Posso mudar? Consigo mudar? Ou devo apenas aceitar? Essa reflexão é necessária. Por quê? Assim como nós aprendemos com o nosso querido mestre que perdoar não é algo para ser feito uma vez, nem 7, naquele exemplo dos 70 vezes 7, tudo a gente precisa tentar resolver as nossas 70 vezes 7, para que a gente consiga. Como disse antes, errar
a gente já aprendeu. Se a gente já sabe as formas que dá errado, a forma como as coisas dão errado, é um caminho andado. Como errar a gente sabe, só precisa aprender então a acertar. Mas para isso é preciso que a gente vá deixando em nosso passado as nossas imperfeições, os nossos maus costumes, que a gente vá cultivando a cada dia mais os bons hábitos. Os bons hábitos, cuidando de nosso corpo, de nossa mente, buscando lembrar do conhecimento do Espírito imortal que somos, aquilo que nos eleva, aquilo que nos alegra, aquilo que nos edifica, e deixando de lado tudo aquilo que nos entristece. Buscando nos afastar do fanatismo para que não sejamos espíritos intolerantes, buscando nos afastar de tudo aquilo que nos transforma naquelas pessoas que não queremos ser. Quando a gente deseja atrair o bom, o belo, o bem, a gente precisa mirar no bom, no belo e no bem, e não naquilo que nós não queremos. Em nosso dia a dia, se ficarmos sempre falando de tudo que nos incomoda, de tudo que é difícil para nós, de tudo que nos impõe dificuldades, de todas as pessoas que não gostamos, não toleramos, que fazem o mal, o que é que a gente vai estar atraindo para a nossa vida? Tudo que nos incomoda. Porque se a gente fica mirando nestas coisas, o que é que a gente atrai? Mas a gente deseja atrair coisas boas, coisas belas, coisas agradáveis. E assim é preciso que a gente as enxergue, que a gente valorize as coisas agradáveis, boas e belas. E como fazer? Tentando, de novo, de novo, de novo, até que a gente consiga ter sequências de dias agradáveis, dias bons, em que a gente não tenha falado de coisas desagradáveis, em que a gente não tenha criticado ninguém, em que sempre que a gente tenha um pensamento ruim, um pensamento de reprovação a alguém, a gente lembre: eu devo orar por esse alguém e não falar mal deste alguém. E se eu sou aquele alguém que impõe dificuldade a outro, que eu consiga ver, que eu me melhore, que eu supere as minhas dificuldades e os meus problemas. Mas é exercício diário. E é onde a gente pode buscar forças para que isto dê certo? No nosso irmão mais velho, em Jesus Cristo e em todos os seus ensinamentos. Pois não basta que a gente seja cristão, aquele cristão que se diz cristão apenas. É necessário que a gente seja o cristão pelas palavras e pelas ações. O cristão que busca entender o que é que disse Cristo. Por que é que alguns homens e mulheres que se dizem cristãos são tão alegres e tão felizes, enquanto outros, também cristãos, são tão tristes e infelizes com o que têm e com o que fazem? Qual a diferença? Às vezes a gente pensa, mas na casa do outro tudo está tão bom, aí para ela é fácil dizer que é feliz, que é alegre, que é forte. Aqui na minha casa tudo falta. A gente não sabe. Ser feliz é uma questão de decisão. Decidir ser feliz. A gente pode estar doente e ser feliz. A gente pode ter muitos problemas e decidir ser feliz. Porque se a gente decidir ser infeliz, o problema resolve? A dificuldade diminui? Não, né? A energia que a gente gasta franzindo o rosto, fazendo cara feia, é muito semelhante à energia que a gente gasta fazendo um belo sorriso, dizendo bom dia, boa tarde, boa noite e sorrindo para as pessoas. E o que é mais agradável? Cara feia ou cara sorridente? Claro que esse é só o exemplo externo, né? Mas assim também deve ser aquilo que a gente busca.
a gente deve buscar conhecer melhor as recomendações de nosso querido Mestre Jesus e buscar entender como é que os ensinos dele podem transformar a nossa vida em uma vida melhor. E a resposta existe? A resposta virá a cada um ao seu tempo. Assim como quando a gente ora a Deus, para alguns de nós, o momento de oração, o momento de reflexão, é um momento onde a gente escuta a Deus. E outros dizem, eu oro e nunca ouço resposta nenhuma. Nenhuma diferença faz em minha vida. É preciso que ore mais. O momento de oração deve ser, sim, aquele momento de recolhimento quando a gente escuta o Pai. Quando o nosso coração serena, quando a gente consegue prestar atenção naquilo que eu estou perguntando ao Pai, agradecendo ou falando da minha dificuldade, e aí com serenidade, durante a prece, eu vou vendo o que fazer, vou entendendo o que não fazer, principalmente, como resolver o que é possível, como aceitar o que não é possível mudar. Assim, a recomendação de hoje, para todos, em relação ao prosseguir sempre, é que tenhamos força através da oração. Que busquemos na prece ao Pai diariamente o nosso pedido, mas que escutemos a voz do Pai quando nos orienta, através da nossa intuição, através da inspiração dos nossos bons anjos da guarda, dos nossos espíritos protetores, porque o Pai atende a todos os seus filhos. Sempre que a gente ora, sempre que a gente pede, de coração. E assim, se a gente tornar o hábito da oração um hábito muito frequente em nossa vida, orar para agradecer, orar para pedir, orar para louvar, orar para que a vida seja melhor, a gente vai conseguir sentir mais a presença do Pai. A gente vai conseguir entender o significado da afirmação de Jesus quando ia à frente dos seus discípulos, dos seus apóstolos, nos momentos em que ele estava se despedindo e que ele afirmava aos seus apóstolos, eu vou, mas eu vou para preparar-lhes o caminho. Ele só não disse, eu vou embora e não volto nunca mais. Ele disse, eu vou, mas vou preparar o caminho. Então tenhamos sempre a certeza, irmãos, Jesus está logo ali, à frente. Como aquele irmão mais velho que estende a mão e que nos diz, vem, segue-me tu também. Aqui estou à tua frente, estendendo a mão para facilitar o teu caminho. E que a gente consiga mirar a mão desse Mestre amoroso e bom, que a gente consiga sentir em nosso coração a presença desse Mestre amoroso e bom. E que assim a gente tenha coragem de prosseguir sempre, de ir à frente, de fazer o que é preciso fazer, de parar o que é preciso parar de fazer. E agora vamos à nossa prece, vamos ao nosso passe. Sabem aquele problema que a gente pensou nele antes? Vamos então, nesse momento de prece, pensar mais uma vez. Vamos fechar os nossos olhos e pedir a Deus, Senhor, que eu veja o que é preciso ver, que eu faça o que é preciso fazer. Senhor, que eu consiga, que eu tenha forças, Pai, para parar de fazer em minha vida tudo que me prejudica, tudo que não edifica, tudo que incomoda aos meus amigos, às minhas famílias, que eu consiga parar, Pai, mas que eu tenha forças, que eu tenha olhos para ver o que é preciso ver, que eu tenha ouvidos para escutar o que é preciso escutar, que eu consiga melhorar o que é
possível agora, neste momento, melhorar. E por tudo isso, Pai, nós te agradecemos. Pelos teus ensinos, Jesus, nós te agradecemos. Por esta tarde, nós agradecemos. Que possamos ir aos nossos afazeres, aos nossos lares, mais felizes, porque aqui estivemos. E que assim seja.